Fala aí, pessoal, Theo Hayashi aqui. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Theo Hayashi. Você que está aqui com a gente toda segunda-feira com os episódios novos que estão saindo. Que bom que você voltou. Continua espalhando, divulgando isso aí para as pessoas, porque a gente nunca sabe quem está precisando escutar uma palavra de encorajamento. A gente aqui está sempre falando sobre espiritualidade, sobre os propósitos de Deus, cosmovisão bíblica, falando sobre liderança e até assuntos atuais da sociedade, que, por sinal, hoje eu vou falar sobre algo que está acontecendo aqui conosco nesses dias. Mas antes, eu quero dizer para você que é novato aqui com a gente, primeira vez, que bom que você está aqui, não deixe de dar um like, não deixe de você seguir os nossos podcasts para você estar recebendo conteúdos todas as semanas. Bom, eu quero falar hoje sobre algo que aconteceu há algumas semanas atrás. Eu estou gravando esse podcast já no início do mês de maio. E alguns dias atrás, José Dirceu voltou ao Congresso Nacional para discursar sobre democracia. É até a ironia, né, de ter José Dirceu falando sobre democracia. Talvez para alguns que estão me escutando, que são mais novos, você talvez nem lembre quem é, nem lembre da pessoa de José Dirceu, mas 20 anos atrás, esse homem foi o cérebro da corrupção por trás do Partido dos Trabalhadores. E ele teve seu mandato de deputado federal cassado, e justamente porque ele foi o articulador ou talvez a inteligência por trás dos escândalos de Mensalão e do Petrolão. Além disso, ele foi preso, na verdade, por ser esse arquiteto desse grande esquema de corrupção que eu já mencionei, o Mensalão, que comprava então, com propina, dinheiro de propina, o apoio de deputados para passar então os projetos de lei que o seu partido seria beneficiado. Então, era usando o dinheiro público para permanecer no poder, comprando os outros que iriam então financiar a influência deles. Para você que é novo e talvez não se lembra, só nos esquemas de corrupção do PT, nos governos do PT, se totalizam em 123 bilhões de reais que foram desviados de cofres públicos. Foram roubados. Dinheiro que era para estar ajudando a população, sendo investido na saúde, na educação. Isso de acordo com a matéria do Estado de São Paulo em 2017. Desde que já entrou o PT, nós ainda vamos descobrir o que mais está sendo causado por conta dessa impunidade que está na nossa sociedade. Então, Zé Dirceu é o cérebro dessa corrupção que envergonha o nosso país. E se não bastasse um criminoso subir lá no palanque do nosso Congresso Nacional, da plenária, ele ainda sobe lá para querer ensinar sobre democracia. É isso mesmo. E chegando lá, falando sobre democracia, ele prega uma tal de revolução social. O que seria então essa revolução social? Nada mais é do que uma pauta da extrema esquerda que teima em implementar no Brasil o socialismo e colocando então a pobreza do país, do Brasil, na conta dos ricos e se isentando ou tirando atenção daquilo que foi dinheiro de imposto que foi roubado pelo PT para garantir apoio político do PT. E o dinheiro da Petrobras, aonde é que foi parar? Bom, foi parar no bolso dos amigos do presidente Lula e não foi para onde deveria, que é melhorar o país e servir a sociedade, inclusive a população menos favorável. Então, quando nós escutamos dos pais dos pobres que eles se importam com aqueles que estão sofrendo, tá aí a corrupção. Infelizmente, a corrupção não tem sido castigada ou punida no nosso Brasil. E isso começa, então, a gerar uma bola de neve. A gente começa a se tornar cada vez mais um país da impunidade e alguns exemplos até mais recentes da impunidade você começa a perceber em diversos setores da sociedade. Eu não sei se você se lembra, algumas semanas atrás, na verdade um mês atrás, aqui em São Paulo, um empresário muito bem sucedido, jovem, dirigindo uma Porsche a 156 km por hora, numa pista de 50 km por hora, ele colide com o maçandeiro e mata o motorista daquele carro que era o motorista de aplicativo. Agora, obviamente, um crime que revoltou a sociedade, até porque as testemunhas diziam que quando esse homem sai do carro, ele estava embriagado. E a polícia, então,
pede a prisão desse jovem empresário, bem-sucedido, com poder aquisitivo, e é negado por 3 vezes. Ao longo desse mês de abril, diversas vezes no jornal, primeiro pedido negado, segundo pedido negado e finalmente agora, nessa semana, o terceiro pedido negado e agora, enquanto eu estou gravando, recebo a notícia que diante da pressão popular, então agora foi emitida a voz de prisão para esse rapaz. Agora, se não fosse a pressão popular, nós já sabemos como terminaria essa história, uma história de impunidade. Muito diferente, ou um contraste extremo, das mais de 2.000 pessoas que estiveram lá em Brasília no dia 8 de janeiro. Sim, teve pessoas que foram vândalos, teve pessoas que fizeram badernas, mas tinham muitas pessoas que simplesmente estavam lá para manifestar suas opiniões, o que é totalmente de direito de qualquer brasileiro, que a própria Constituição nos dá esse direito de liberdade de expressão. Por exemplo, a pessoa de Clériston da Cunha, talvez você tenha escutado falar desse nome. Ele não tinha nenhum histórico criminal e morreu na prisão, mesmo tendo permissão legalmente de ser solto devido aos seus problemas de saúde. Mas esse pedido foi negado pelo STF. Então, infelizmente, ele veio a óbito naquele momento. E pessoas que estão lá, senhoras, senhores, idosos, pessoas que estão simplesmente querendo ou estavam querendo manifestar as suas opiniões, que não estavam envolvidos diretamente na baderna, mas porque estavam na mesma localidade, foram pegos e estão agora enfrentando até a ameaça de 17 anos de cadeia. Não é tão contrastante isso? Não é tão discrepante tudo isso? Agora, quando a gente começa a olhar as consequências da impunidade, e eu poderia ficar aqui horas e horas falando sobre exemplos reais de impunidade que nós vemos na nossa sociedade. Mas eu queria levar a tua atenção sobre algumas consequências. O que acontece quando nós temos impunidade na sociedade? Bom, a impunidade não diz respeito a uma pessoa, não diz respeito a um grupo de pessoas, não, diz respeito a uma mensagem que começa a se espalhar na nação. É uma cultura que começa a se desenvolver na sociedade. E a impunidade começa a acelerar a desigualdade. É isso mesmo. A história, os dados, as pesquisas, os estudos nos mostram isso. De uma maneira muito desproporcional, a impunidade vai afetar quem? Os mais vulneráveis, os menos favorecidos. E vai acabar destruindo a confiança da população nas instituições. Então as pessoas não estão mais confiando no governo, não confia na polícia, não confia na OAB, não confia no sistema educacional de ensino, não confia. Daqui a pouco existe uma desconfiança, um ceticismo que entra na sociedade, muito isso abastecido pela impunidade. A impunidade, além de fazer isso acontecer e acelerar essa discrepância e essa desigualdade social, a impunidade ela fomenta a violência. Para pensar, a pessoa que ela é lesada, ela pensa, eu vou para a polícia, mas se a polícia não fizer nada, eu vou para a justiça, mas se a justiça não fizer nada, quem me resta então? Me resta fazer justiça com minhas próprias mãos. E aquilo lá é um sentimento de revolta que começa sendo alimentado e vai crescendo até chegar num lugar que culmina em atos de violência. Então as pessoas pensam, eu vou fazer justiça com minhas próprias mãos. Então a impunidade ela gera violência, ela gera desigualdade, ela multiplica a maldade. Para pensar que a impunidade ela passa uma mensagem que diz: é impossível você ver mudança de uma maneira pacífica. Portanto, você vai ter que usar qualquer meio. E a maioria desses meios que vão ser usados para levar, então, justiça vai envolver maldade. Eclesiastes, capítulo 8, fala que quando os crimes não são castigados rapidamente, não pode ser demorado, tem que ser rápido a punição de criminalidade. Por quê? A Bíblia já nos fala que o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. O que ele está falando? Se você é lesado e você não vê justiça sendo executada rapidamente, o que você começa a maquinar? Como que eu vou me vingar? E quando você começa a ter isso a nível nacional, a nível geracional, você está falando aqui de é como se fosse um vírus de vingança que vai corroendo o coração da sociedade. A impunidade, de acordo com Provérbios 29:2, olha que diz: quando os justos florescem, o povo se alegra.
Quando os ímpios governam, o povo geme. Quem sofre com a impunidade? O povo, a sociedade. A impunidade não apenas ela multiplica a maldade, ela também faz a sociedade sofrer. E se isso não fosse suficiente, pega isso. Provérbios 17, versículo 15. O Senhor detesta quem justifica o ímpio. Quando uma pessoa é acusada de um crime e julgada, e o crime de fato aconteceu, ela recebe então a punição, mas no meio do processo é solto da cadeia ou tem a sentença reduzida, olha aqui que diz aqui o texto de Provérbios: o Senhor detesta quem justifica o ímpio e quem condena o justo. Ele detesta tanto um quanto o outro. A impunidade, a injustiça causa dentro de Deus uma revolta. Isso é detestável aos olhos de Deus. Se formos olhar na narrativa bíblica, a impunidade é um ato de ateísmo na prática. Você pode perguntar, Theo, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Para pensar. A pessoa que pratica impunidade, a pessoa que está buscando a impunidade mesmo tendo cometido um crime, ela é uma pessoa no seu coração que é um ateu, ou crê no ateísmo, que é até irônico você falar isso, que a pessoa crê no ateísmo, mas enfim, a Bíblia descreve o ateísmo com uma frase: o tolo diz em seu coração, não existe Deus. E essa é a descrição do ateísmo pela Bíblia. É uma tolice, é isso que a palavra está dizendo. Isso não é uma incredulidade intelectual. Nós estamos falando aqui de um estado de ser. Ateísmo é você viver a vida como se não houvesse Deus, não é verdade? Agora, a pessoa que está praticando impunidade, ela pensa: eu vivo isso porque, afinal de contas, um justo juiz não existe. Portanto, seja leviano e faça com que haja impunidade. É por isso que em 2 Samuel 12, nós temos esse texto muito conhecido, porque o rei Davi, como você já deve saber, ele comete adultério com Batseba. Por conta daquele adultério, ele acaba cometendo um assassinato de Urias, o marido de Batseba. E diante de tudo aquilo, ele está passando como se fosse impune. Afinal de contas, ele é o rei. E afinal de contas, ele é um tirano, porque nessa situação, ele está exercendo o poder dele para se manter imune. Porém, Deus envia um homem de Deus chamado Natã, o profeta. E quando Natã traz a palavra de Deus, a convicção do Espírito Santo toca o coração de Davi. Ele se arrepende. E quando ele se arrepende, perceba as palavras dele. Ele não diz: eu pequei contra Batseba. Ele não diz: eu pequei contra Urias. O arrependimento dele é: eu pequei contra o Senhor. Por quê? Porque ele começa a entender, porque Deus existe, ele é o justo juiz, como é que eu vou pensar em ser impune? Eu mereço o castigo das minhas ações. Por isso que impunidade é ateísmo na prática. E quando nós temos uma nação que é ateísta, que não confia em Deus, infelizmente, nós teremos e vamos e já estamos clamando: Deus, sara a nossa nação. Deus te abençoe e até o próximo episódio.